Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 2. Livro do profeta Jeremias, capítulo 2. Jeremias, capítulo 2, vamos ler do verso 1 até o verso 8. Na verdade, nós vamos meditar sobre o capítulo inteiro e mais um pouquinho do capítulo 3, mas se formos ler tudo agora, vocês vão ficar muito tempo em pé. Então, Jeremias, capítulo 2, do 1 ao 8. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: vá e proclame diante do povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Escutem a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim, seguindo os ídolos sem valor e tornando eles mesmos sem valor. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos tirou da terra do Egito e nos guiou pelo deserto por uma terra árida e cheia de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra em que ninguém passava e na qual não morava ninguém. Eu os trouxe para uma terra fértil, para que vocês comessem o seu fruto e as coisas boas que ela tem. Mas, depois de entrar, vocês contaminaram a terra e fizeram da minha herança uma abominação. Os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores se revoltaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que não têm proveito algum. Pai amado, obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra e pelas demais que ainda iremos ler nessa noite. Tem misericórdia de nós, Senhor, e fala conosco. Que a Tua palavra, Senhor, venha ao nosso coração nos alimentar. Que as minhas deficiências, que as minhas fraquezas não sejam um empecilho, Senhor, para que a Tua igreja ouça a Tua voz nessa noite. Que não fale eu, mas fale o Teu Espírito. E que o nosso coração esteja preparado para receber a Tua palavra. Alimenta-nos, Senhor, nessa noite. É que eu te peço e já te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Infidelidade é algo extremamente doloroso. Até mesmo quem nunca foi traído, quando vê uma cena de traição, consegue imaginar a dor. Imagine a dor de um homem, de uma mulher que ama o seu cônjuge, que se dedica ao seu cônjuge, que abre mão de coisas pelo seu cônjuge e de repente encontra sua esposa ou seu marido nos braços de outra mulher ou de um outro homem, e ainda tem que olhar para essa pessoa e ouvi-la dizer que não é nada demais, que não está fazendo nada de errado. Você consegue imaginar uma situação dessa? A infidelidade é algo tão sério e causa tanta comoção no coração, que houve até um tempo que havia uma excludente de ilicitude, né? Onde, alguns anos atrás, um marido podia matar a sua mulher, se encontrasse ela traindo ele, e isso era considerado natural. É claro que isso não está certo, mas isso demonstra o quanto a emoção de uma traição é pesada, é forte. Ninguém
quer ser traído, ninguém quer ver o objeto do seu amor, a pessoa amada, a pessoa a quem ele se dedica, nos braços de outra pessoa. E é essa figura que Deus traz agora, nesse texto, na sua primeira acusação contra Judá. Nós vimos no capítulo anterior o chamado de Jeremias para um ministério extremamente difícil, extremamente doloroso, porque Deus disse para Jeremias que ele iria profetizar juízo contra a nação de Israel, de Judá. Mas até aqui Deus tinha falado com Jeremias. Agora ele está dizendo para Jeremias: vai lá e fala, verso 2: vai e proclame diante do povo de Jerusalém. Ele então se volta para o povo para apresentar o seu caso. Deus começa a profetizar, usar o profeta Jeremias para anunciar o seu caso contra Israel, contra Judá. É como se ele estivesse num tribunal e está apresentando então os seus argumentos. Ele começa apresentando os seus argumentos, mostrando o quanto ele está ferido. Deus se coloca no lugar de um noivo traído, de um marido traído. Isso demonstra o quanto o relacionamento de Deus com o seu povo é pessoal. O relacionamento de Deus com o seu povo não é um relacionamento burocrático, não é um relacionamento distante. Deus está se colocando aqui na posição de um marido traído pela sua amada. Ele começa então lembrando dos bons tempos, lembrando da lua de mel, versos 1 a 3, ele está se lembrando. Assim diz o Senhor: lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando eu era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Deus está aqui invocando a lembrança do período em que ele tirou o povo do Egito e conduziu eles pelo deserto. Deus está se lembrando de um tempo de lua de mel, onde esse relacionamento estava no seu início, onde tudo eram flores. Aqui, é claro, Deus está fazendo uma lembrança romântica, porque quem conhece a história de Israel sabe que desde quando eles saíram do Egito, eles já causavam problemas, eles já davam os indícios de serem um povo de dura cerviz, um povo de coração endurecido. Mas quando Deus invoca aquele tempo como sendo um tempo bom, um tempo onde Israel era consagrado ao Senhor, um tempo onde ele era as primícias da sua colheita, quando Israel o seguia, quando Deus invoca aquele tempo como boa lembrança, isso é para que nós tenhamos uma ideia de o quanto eles estavam mal agora. Porque quando olhamos para aquele povo no deserto, nós vemos um povo que está dando sinais de rebeldia, de murmuração. Mas Deus, nesse momento agora, diante do Israel que está nos últimos reinados ali, ele olha para esse povo e pensa: eu tenho saudade daquele lá do deserto. Aquele lá do deserto era bom. Esse daqui, esse que está aqui hoje, me faz mal. Então Deus ele invoca a memória do povo no deserto, porque apesar das dificuldades que ele enfrentou com o povo no deserto, havia dependência de Deus. As pessoas ainda se voltavam para Deus, as pessoas ainda se arrependiam e davam ouvidos à repreensão de Deus. Nos tempos que Jeremias está profetizando, isso não acontece. Nós vamos ver que nem mesmo reconhecer que estão pecando, eles reconhecem. Então Deus começa a sua apresentação, do seu litígio, a apresentação da sua causa, ele começa invocando o passado, falando de como a noiva, ele fala de Israel como noiva, ele quando era jovem, do seu amor quando noiva.
Ele diz que quando Israel era noiva dele, ela era fiel, ela era dependente. Então ele se lembra desse tempo. Lembro-me de você, meu povo, da sua afeição. Mas agora não. A partir do verso 4, ele começa então a relatar o quanto foi abandonado. Escutem, verso 4, escutem a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim, seguindo os ídolos sem valor, e tornando-se eles mesmos sem valor. Deus começa então dizendo que o abandono que Israel faz, o abandono que Judá faz de Deus, não tem justificativa. Ele pergunta: que mal eu fiz? Que injustiça eu pratiquei? Qual foi a atitude que eu tomei que fez com que vocês se afastassem de mim e fossem adorar ídolos que não têm valor? E ele declara: e vocês se tornaram tão sem valor quanto esses ídolos. E ele questiona: o que eu fiz para que vocês se afastassem de mim? E fala que isso foi sem justificativa. Eles não perguntaram, verso 6, onde está o Senhor que nos tirou da terra do Egito e nos guiou pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra em que ninguém passava e na qual não morava ninguém. Eu os trouxe para uma terra fértil, para que vocês comessem o seu fruto e as coisas boas que ela tem. Deus está dizendo: olha, eu não pratiquei nenhuma injustiça, pelo contrário, vocês não me procuraram, vocês não perguntaram, mas eu fiz vocês passarem pelo deserto em segurança. Eu fiz vocês passarem por um lugar onde ninguém passava, e levei vocês para uma terra que mana leite e mel, levei vocês para um lugar maravilhoso. Deus está mostrando o quanto Ele foi amoroso e cuidadoso com o povo. Mas depois de entrar, verso 7 continuando, né? Mas depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra e fizeram da minha herança uma abominação. Então Deus se lembra do tempo bom que viveu com eles e diz: depois que vocês entraram na terra que eu dei, depois que vocês experimentaram os benefícios de um relacionamento comigo, depois que eu dei a vocês aquilo que eu prometi, vocês contaminaram a terra, vocês se voltaram contra mim, vocês se afastaram de mim, vocês me abandonaram. Deus se apresenta como um marido abandonado, e a liderança estava totalmente responsável em relação a isso. Verso 8, os sacerdotes não perguntaram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores se revoltaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que não têm proveito algum. Ou seja, a corrupção do povo era uma corrupção que ia de alto a baixo, uma corrupção que não deixava ninguém de fora, não havia posição social que livrasse as pessoas da idolatria onde elas haviam se enfiado. Elas estavam todas condenadas, e Deus está dizendo que até mesmo as lideranças estavam contaminadas. A liderança falhou, a liderança não procurou o Senhor, porque se fosse o povo falhando, se fosse o povo se voltando contra Deus, e a liderança, aqueles que Ele instituiu como líderes, estivessem tentando fazer o povo voltar ao caminho, estivessem tentando fazer o povo se arrepender, talvez o relacionamento fosse outro. Mas o que Deus está dizendo é que, de alto a baixo, todos estavam se afastando dele, todos abandonaram o Senhor para irem atrás de outros deuses. Então, ele vai falar como se estivesse num tribunal agora, verso 9, portanto, ainda entrarei em litígio com vocês, diz o Senhor, e até com os filhos dos filhos de vocês entrarei em litígio. Então Deus está dizendo: nós estamos em conflito agora. Aquele relacionamento que era de amor, aquele relacionamento que era de cuidado, onde eu cuidava de você, onde eu era o provedor, onde eu era o cuidador, o protetor, agora eu estou em litígio, eu estou em confronto.
Deus agora está anunciando para Israel: eu estou em oposição. Nós estamos agora em lados diferentes. Nós estamos agora em lados opostos. Eu quis caminhar do seu lado, eu quis caminhar contigo, mas você se apartou de mim, você me abandonou, e agora nós estamos em conflito. E Deus chama atenção para a loucura que é o que eles estão fazendo. Verso 10 e diante: vão até as terras do mar de Chipre e vejam, mandem mensageiros a Quedar e observem com atenção, vejam se já aconteceu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Ele está dizendo: olha, isso nunca aconteceu, nem mesmo as nações pagãs, nem mesmo as nações que seguem deuses falsos, nem eles abandonam os seus deuses. Vai perguntar, vai procurar por aí, vai lá para esses países, vai lá nessas cidades e vai ver se você conhece uma história parecida como essa, de uma nação, de um povo que abandonou e trocou de Deus. Deus está dizendo que só Israel fez isso. E a ironia é que só Israel conhecia o Deus verdadeiro. Todos os outros povos seguiam deuses falsos, mas eles não trocavam os seus deuses. Israel seguia o Deus verdadeiro e trocou o Deus verdadeiro por deuses falsos. E aí, com o verso 12, ele diz: fiquem espantados com isso, ó céus, fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor, porque ele está dizendo: gente, isso é inexplicável, isso é assustador, vocês trocando o Deus verdadeiro por nada. Verso 13: porque o meu povo cometeu 2 males, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm as águas. Aqui Deus está dando um exemplo do absurdo que é abandonarem o verdadeiro Deus. Ele está dizendo que você vive num lugar desértico, você vive num lugar onde a água é um recurso extremamente limitado e valioso, então você tem uma fonte jorrando água. Aí você pega essa fonte e diz: não quero, eu vou cavar um buraco aqui e vou ficar esperando vir água. Só que você trocou por cisternas rachadas, que nem retém a água. É esse tipo de troca que Israel fez, e é isso que Deus está dizendo: vocês trocaram uma fonte de água viva por cisternas rachadas. É algo inconcebível. Deus está indignado com a loucura do povo, que troca o Deus verdadeiro por deuses falsos. Abandonam aquele que já provou no seu relacionamento, porque nós precisamos nos lembrar que esse relacionamento com esse povo se inicia na saída do Egito. Deus os tira de lá com mão poderosa. Eles são testemunhas de quanto Deus subjuga os deuses do Egito, de quanto Deus joga por terra todo tipo de idolatria, mostrando que Ele é o Senhor de todas as coisas. E ainda assim, eles decidem trocar. É um absurdo, a pior troca possível, que causa espanto, que causa estranheza. Então agora, depois de relatar o seu abandono, de nos mostrar que é um abandono sem justificativa, que a liderança falhou nessa condução, e que somente Israel é capaz de fazer algo como isso, absurdamente. Então Deus começa a trazer as consequências, então, desse litígio, as consequências dessa infidelidade. Deus diz que agora eles estão em litígio, agora eles estão em lados opostos. E o que vai acontecer? Ele vai usar o reino do norte como exemplo, verso 14. Por acaso Israel é escravo, ou servo nascido em casa? Por que então veio a ser presa de outros? Os leões novos rugiram contra ele e levantaram a sua voz.
fizeram da terra de Israel uma desolação, as suas cidades estão queimadas, e não há quem nelas habite. Até os moradores de Mênfis e de Táfnis raparam o alto da cabeça de Israel. Deus está dizendo: olha, vocês não eram para estar passando por isso, vocês estão perdendo a liberdade, vocês vão perder a liberdade por causa da desobediência. Eu os libertei da escravidão, eu os resgatei de 400 anos de escravidão, e agora, vocês sendo livres, vocês vão ser de novo destruídos, trazendo à lembrança aquilo que aconteceu com o reino do norte. Aqui ele está profetizando para o reino do sul, para Judá, cuja capital é Jerusalém. Algumas centenas de anos antes, o reino do norte, cuja capital era Samaria, foi destruído por conta da sua idolatria. Povo que também foi libertado por Deus, mas por causa da sua desobediência, por causa do seu abandono do Senhor, eles estão colocando tudo a perder. E Deus está dizendo: da mesma forma que as 10 tribos que estavam no reino do norte foram desoladas, vocês também serão, porque me abandonaram. Se lembra o que ele disse lá no início, que quem mexia com Israel sofria o mal? Verso 3, né? Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias de sua colheita. Todos os que o devoraram, se faziam culpados, o mal vinha sobre eles. Deus está dizendo que naquele tempo que ele tinha saudade, ele cuidava do seu povo, e qualquer pessoa, qualquer povo, qualquer nação que se levantasse contra Israel, ele ia e levava o mal para essas nações, porque ele cuidava, ele protegia Israel. Mas agora que ele está em litígio com Israel, agora que Israel o abandonou, agora que Israel o traiu com outros deuses, ele agora diz: vocês vão sofrer. Verso 17: por acaso isso não aconteceu com você, porque você abandonou o Senhor, seu Deus, quando Ele o guiava pelo caminho? Deus está dizendo: vocês vão ser desolados, porque me abandonaram. Eu sempre os protegi, eu sempre os guardei, mas vocês, de maneira estranha e absurda, decidiram me abandonar, trocar a fonte de água viva por cisternas rachadas, e por isso vocês vão sofrer as consequências. Esse abandono tem consequências. E Deus ainda avisa, verso 18: e agora, que lucro você terá indo ao Egito para beber as águas do Nilo, ou indo à Assíria para beber as águas do Eufrates? Por que ele está falando isso? Porque Israel iria buscar socorro militar, buscar ajuda do Egito e buscar ajuda da Assíria. Só que Deus está dizendo: olha, que lucro você vai ter? E mais à frente ele vai nos dizer: lucro nenhum. Deus era o aliado perfeito de Israel. Deus é o Senhor dos exércitos. Israel não precisava de mais exércitos. Israel não precisava de alianças com outros países. O que Israel precisava era de uma aliança com o Senhor, porque o Senhor sempre bastou para realizar a segurança de Israel, e várias vezes ao longo da história de Israel, eles testemunharam vitórias onde eles mesmos não tinham feito nada. Quem realizou foi Deus. Deus conquistou aquela terra para eles, e agora eles abandonaram a Deus e achavam que teriam lucro em se aliar ao Egito e à Síria. Mas Deus vai dizer que isso não vai adiantar. Verso 19: a sua própria maldade o castigará, e as suas infidelidades o repreenderão. Saiba, pois, e veja como é mau e quão amargo é deixar o Senhor seu Deus e não ter temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Deus está dizendo: não adianta, vocês vão saber o quanto é doloroso abandonar o verdadeiro Deus, o quanto é doloroso
trair o verdadeiro Deus. Não adianta buscar alianças, não adianta buscar nações, buscar exércitos. Eu sou o rei dos exércitos, eu sou o Senhor dos exércitos, e vocês vão saber, experimentar o quão amargo é deixar o Senhor. Deus então continua com as suas acusações. Deus continua falando de como foi traído. E aqui nos versos 20 ao 30, ele vai mostrar a recusa que Israel tem de se arrepender. O quanto eles estão numa rebeldia convicta. Verso 20. Porque há muito tempo quebrei o seu jugo e rompi as ataduras que o prendiam. Mas você disse: não quero te servir. Pois em todos os montes altos e debaixo de todas as árvores frondosas, você se deitava e se prostituía. Eu mesmo a plantei como videira excelente, da semente mais pura. Como então você se tornou uma planta degenerada, como de videira brava? Mesmo que você se lave com salitre e use muito sabão, a mancha da sua iniquidade continua diante de mim, diz o Senhor. Como é que você pode dizer: não estou manchada, nem fui atrás dos Baalins? Veja os seus rastros no vale e reconheça o que você fez. Você é como uma jovem camela de pés ligeiros, que anda zigue-zagueando pelo caminho. Você é como uma jumenta selvagem, acostumada ao deserto, e que no ardor do cio fareja o vento. Quem a impediria de satisfazer o seu desejo? Os que a procuram não têm de fatigar-se. No mês dela a acharão. Evite andar por aí com os pés descalços. Não deixe a sua garganta com sede. Mas você diz: não, é inútil, porque amo os estranhos e é atrás deles que eu vou. Vejam o quanto o povo estava obstinado. Deus está dizendo: olha, além de dizer que não querem me servir, além de não quererem o meu amor, o meu cuidado, vocês ainda mentem dizendo: não, eu não estou manchada, não, eu não fui adorar outros deuses. Mas Deus sabe, Deus vê. Eles insistem em dizer que não estão fazendo. Mas Deus os compara então com animais, com uma jumenta no cio, que é incapaz de se controlar, que é incapaz de fazer as coisas como deveria, e fareja o vento. Quem a impediria de satisfazer o seu desejo? Deus os compara a animais, porque abandonaram a razão, abandonaram o Senhor. 26. Como um ladrão se envergonha quando o apanha, assim ficarão envergonhados os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas. Eles dizem a um pedaço de madeira: você é meu pai, e a pedra: você me deu a luz, pois me viraram as costas e não o rosto. Mas na hora da angústia dizem: levanta-te e salva-nos. Onde estão os deuses que vocês fizeram para vocês mesmos? Eles que se levantem, se é que podem salvá-los na hora da calamidade. Porque os seus deuses, ó Judá, são tantos quantas as suas cidades. Olha que pesado. Deus está dizendo para eles que eles serão envergonhados, que nesse litígio, nessa briga entre Deus e Israel, por causa da sua infidelidade, eles serão envergonhados. As lideranças, os da casa de Israel, seus reis, seus príncipes, seus sacerdotes, seus profetas. Por quê? Porque eles esculpem deuses em madeira e dizem para esse pedaço de madeira: você é meu pai. Imagina o Deus criador de todas as coisas, o Deus que se revelou a Israel, o Deus que os tirou de lá com a mão poderosa, ouvindo eles falando para um pedaço de madeira: você é meu pai. Imagina eles diante de uma pedra que foi esculpida pelas suas mãos, dizendo: você me deu a luz.
Deus estava sendo afrontado todo o tempo pelo seu próprio povo. E ele diz: na hora da angústia, vocês dizem: levanta-te e salva-nos. Porque quando o bicho pegava, Israel se voltava para Deus, né? Quando as coisas apertavam de verdade, eles queriam se voltar para Deus. Mas Deus está dizendo agora: então, voltem-se agora para os seus deuses, eles que se levantem. Já que vocês estão dizendo para um pedaço de madeira que ele é seu pai, já que vocês estão dizendo para uma pedra que ele lhe deu a luz, então agora que vem a calamidade, agora que eu estou dizendo que vocês serão punidos, agora que eu estou dizendo que virá uma nação do norte para pegar vocês e punir vocês, pede socorro para eles, não venham pedir a mim. Verso 29, por que vocês querem discutir comigo? Todos vocês transgrediram contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei os filhos de vocês. Eles não aceitaram a minha disciplina. Como leão destruidor, a espada que está na mão de vocês devorou os seus profetas. Foi isso que Israel fez ao longo de todos os reinados. Deus enviava profetas para que eles se arrependessem e se voltassem para Deus, mas eles mataram os profetas. Eles não deram ouvidos ao Senhor, por isso Deus iria puni-los. Consequências da infidelidade e a recusa em se arrepender, eles não queriam se arrepender. Eles queriam ficar nessa vida de vai lá e vai aqui. Ah não, eu estou com o Senhor, mas eu também estou com Baal, mas eu também estou com Aserá, mas eu também estou, e eles queriam ficar, eles queriam ficar nessa vida, mas Deus exigia exclusividade deles, até porque Deus é o único Deus. Quando o Senhor exige exclusividade, não é ciúmes, é instrução. Deus está dizendo: não existem outros deuses. Isso que vocês estão fazendo é loucura, porque eu sou o único e verdadeiro Deus. Então, a partir do 31, ele vai falar do juízo que está chegando. Vocês, desta geração, considerem a palavra do Senhor. Será que eu tenho sido um deserto para Israel? Ou uma terra da mais espessa escuridão? Por que então o meu povo diz: somos livres para fazer o que quisermos, jamais voltaremos para ti? Por acaso uma virgem se esquece dos seus enfeites? Ou uma noiva se esquece do seu véu? Mas o meu povo se esqueceu de mim por dias sem fim. Como você sabe dispor bem os seus caminhos para buscar o amor, pois você poderia ensinar até as mulheres perdidas. Nas bordas das suas roupas se achou também o sangue dos pobres e inocentes, que não foram surpreendidos no ato de roubar. Apesar de todas essas coisas, você ainda diz: estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contra você, porque você diz: não pequei. Deus está dizendo, está acusando, está mostrando, provando que Israel o traiu. Deus está mostrando com provas totais que Israel era infiel, que Israel o havia abandonado, e ainda assim eles negavam, diziam que estavam inocentes, diziam que não haviam pecado. Imagina a ira de Deus. Volte lá para aquela cena que eu falei do início de uma traição. Não sei se você já reparou, todas as vezes que a dramaturgia, ou um filme, ou uma série, mostra alguém sendo flagrado no momento de traição, o que a pessoa fala? Não é nada disso que você está pensando. Você chega no quarto, encontra a pessoa nua na cama com outra pessoa, ela se levanta, corre na sua direção e diz: não, meu amor, não é nada disso que você está pensando. Isso deve dar muito mais raiva
do que quando você chega e encontra. É isso que Israel está fazendo com Deus. Olha, não é nada disso que o Senhor está falando, não é nada disso que você está pensando, você está pensando errado, é um engano. E a ira de Deus se acende justamente porque Ele sabe que é tudo verdade, mas eles insistem em negar. 36, porque você é tão leviana e fica sempre mudando de rumo. Também pelo Egito você será envergonhada, assim como foi envergonhada pela Síria. Também do Egito você sairá com as mãos sobre a cabeça, porque o Senhor rejeitou aqueles em quem você confia, e você não será bem-sucedida com a ajuda deles. Deus está decretando que eles iam procurar ajuda, e essa ajuda não seria suficiente, porque Ele, que é o Senhor dos exércitos, Ele que sempre garantiu a segurança de Israel, Ele não iria fazer, não teria favor dele, Ele não iria ajudar. O Senhor rejeitou aqueles em quem você confia. Então Ele está dizendo para Israel: não adianta, se vocês não estão comigo, estão contra mim, vocês serão conquistados, vocês serão derrotados, porque eu quero que seja assim, porque eu estou fazendo isso. Então, inicia-se o verso 3, capítulo 3, e Deus volta para a figura da mulher. Ele começa essa passagem, ele começa essa exposição da sua causa, falando de uma noiva, falando da noiva que ele tinha lá no deserto, da noiva que era fiel, da noiva que o buscava, que confiava nele. E agora ele termina essa exposição falando de como essa mulher se tornou. Capítulo 3, verso 1. Se um homem repudiar a sua mulher, e ela o deixar, e se tornar esposa de outro homem, será que o primeiro marido poderá voltar para ela? Não seria aquela terra totalmente contaminada por causa disso? Irmãos, aqui Deus está invocando o livro de Deuteronômio. A resposta para essas perguntas está no livro de Deuteronômio. Ele está perguntando que se o homem repudiar a mulher, essa mulher o deixar e for esposa de outro homem, será que ele pode casar com o primeiro marido? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: não seria aquela terra totalmente contaminada por causa disso? Ou seja, a mulher não estaria contaminada pelo fato de ter se casado com outro homem? Volte aí, deixe marcado aí Jeremias, e vamos dar um pulinho em Deuteronômio capítulo 24. Deuteronômio capítulo 24, lá no comecinho da sua Bíblia, o último livro do Pentateuco, Deuteronômio 24. A partir do verso 1 até o verso 4. Deuteronômio 24, de 1 ao 4. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ele ter achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio, e a entregar à mulher, e a mandar embora, e se ela saindo da casa dele for e se casar com outro homem, e se este passar a odiá-la e escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora de sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher, que a mandou embora, não poderá casar-se de novo com ela, depois que foi o quê? Contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Então volte lá para Jeremias. Então vejam que a resposta dessas duas perguntas foi dada por Deuteronômio. Será que o primeiro marido poderá voltar para ela? Não, não pode. Não seria aquela terra totalmente contaminada por causa disso? Sim, seria contaminada. É isso que a lei diz. Então Deus está fazendo perguntas retóricas aqui para o povo, porque essas respostas já estão na lei. Então ele continua: ora, você se prostituiu com muitos amantes, e ainda assim quer voltar para mim, diz o Senhor. Se com um só já não podia,
Imagina com muitos. Ela está dizendo que Israel, como noiva, depois que entrou na terra prometida, se prostituiu com muitos amantes. Verso 2: levante os olhos aos lugares altos e veja, onde você não se prostituiu. Na beira dos caminhos você se assentava à espera deles, como o árabe se assenta no deserto, e assim você contaminou a terra com a sua prostituição e com a sua maldade. É por isso que não tem chovido, e a chuva fora de época não veio. Mas você tem a fronte de prostituta, e não quer se envergonhar. Não é fato que agora mesmo você me invoca dizendo: meu pai, tu és meu amigo desde a mocidade. Conservarás para sempre a tua ira, ou a reterás até o fim? Sim, isso é o que você diz, mas comete maldade até não poder mais. Então Deus está dizendo: olha, você me traiu com muitos homens, você se prostituiu com muitos deuses, não há nenhum lugar que você olhe onde você não tenha se prostituído. Para qualquer lugar que você olhar nessa nação, para qualquer árvore frondosa, para qualquer monte, para qualquer lugar que você olhar, haverá ali um lugar onde você se prostituiu, um lugar onde você me traiu. E ele diz então: você está me invocando, dizendo: meu pai, tu és meu amigo desde a mocidade, conservarás para sempre a tua ira, vai ficar com raiva de mim para sempre, Senhor? Vai reter a sua raiva até o fim? E Deus olha, você diz isso, mas continua cometendo maldade, até não poder mais. Irmãos, essa é a condição de Israel, quando Jeremias é chamado para profetizar. Deus olha para Israel e enxerga uma mulher adúltera. Deus olha para Israel e enxerga uma mulher contaminada. Deus, como marido, como aquele que cuidou, como aquele que chamou, como aquele que protegeu, como aquele que proveu, Ele agora está dizendo: você é uma prostituta porque me abandona. E agora quer se voltar para mim? Não, você vai passar por tudo aquilo que eu determinei. Você será julgada, você será assolada. Deus está apresentando aqui as suas razões. Eles não podem ficar indo de uma coisa, de um lado para o outro, eles não podem falar uma coisa e fazer outra. Deus cansou disso, porque nós precisamos nos lembrar que não foi apenas um episódio de traição. Israel traiu várias e várias vezes o Senhor. Quais são as conclusões que nós podemos tirar para nós desse trecho tão pesado, dessa acusação tão veemente que Deus faz sobre Israel, sobre Judá, por meio do profeta Jeremias? Primeiro, nós precisamos entender, meus irmãos, que os nossos pecados são pessoais para Deus. Quando nós pecamos, quando nós afrontamos a Deus em desobediência, quando nós fazemos o que é mal, sabendo o que é mal, quando nós escolhemos outras coisas, nós fazemos isso diante de Deus, isso para Ele é pessoal. Não é como se nós estivéssemos passando acima da velocidade ali na Via Light, né? Você está na Via Light, o radar é de 90 km por hora, você passou a 100, é só um radar que tira foto. Você foi punido? Foi. Você foi pego? Foi. Mas foi só um radar que tirou uma foto. É algo mecânico, é algo burocrático. O radar não vai ficar chateado com você porque você passou acima da velocidade. Para o radar, ele é uma máquina. Você transgrediu a lei, ele tirou uma foto sua, mandou lá para o Detran, daqui a pouco vai chegar a multa na sua casa. Não existe pessoalidade. As pessoas do Detran não vão ficar chateadas com você porque você tomou uma multa. O prefeito não vai ficar chateado com você porque você tomou uma multa. Não existe pessoalidade. Mas quando é com Deus, nós estamos ofendendo aquele que nos ama com um amor capaz de sacrificar o seu próprio filho. Isso é
pessoal demais. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento pessoal e vivo. Todas as vezes que nos voltamos contra Ele, todas as vezes que nós desobedecemos a Ele, que fazemos o que é mal aos seus olhos, nós fazemos isso de maneira olho no olho. É como se, imagine o seu filho olhando para você e te desobedecendo. É isso que nós estamos fazendo quando pecamos. Nós estamos olhando nos olhos do nosso Pai, nós estamos olhando nos olhos do nosso Criador, do nosso Senhor e do nosso Salvador. E eu olho nos olhos dele e digo: ainda assim eu vou fazer o que eu quero, ainda assim eu vou fazer o que me dá vontade. Que nós não cometamos a mesma loucura que Israel comete aqui, porque se nós insistirmos em fazer isso, nós estamos seguindo o caminho de Judá. Então a primeira coisa é essa: nossos pecados são pessoais para Deus. Deus não é um radar que está tirando fotos e anotando transgressões para mandar uma notificação. Deus é o nosso Pai, Ele nos ama, Ele já nos salvou, nos resgatou, nos deu o seu Filho. É a esse Deus que nós estamos ofendendo. Segundo, trocar o Deus verdadeiro por outras coisas é uma tolice absurda. Quando nós estamos vivendo nesse mundo, nós somos bombardeados com prazeres, com situações, com coisas que nos trazem prazeres momentâneos. Eu costumo dizer que se pecar não trouxesse algum tipo de satisfação para nós, ninguém pecava, gente. Imagina que se toda vez que você cometesse pecado, a sensação que você tivesse era de colocar a mão numa panela de água fervendo. A gente ia pecar uma vez só para nunca mais, concorda comigo? Se você colocar a mão na panela de água fervendo, você nunca mais vai querer fazer isso. Se o pecado não nos trouxesse algum tipo de satisfação, nós não iríamos pecar. A verdade é essa: o pecado traz algum tipo de satisfação para nós. O que nós aprendemos quando conhecemos a Deus é que a satisfação do pecado é passageira, e as consequências do pecado são eternas. Quando a gente troca o Deus verdadeiro por qualquer outra experiência que nos dê satisfação momentânea, nós também estaremos fazendo como Israel, que trocou a fonte de águas vivas por cisternas rotas, corrompidas, que não retêm água. O mundo nos oferece muitos prazeres, meus irmãos. O mundo nos oferece várias coisas que nos dão algum nível de satisfação. Mas se nós não estivermos encontrando o nosso prazer em Deus, nós estamos fazendo uma troca semelhante à de Israel. Porque é comum nós lermos as Escrituras e olharmos para Israel e pensarmos: mas que povo idiota, mas que povo duro, como é que eles não perceberam, como é que eles foram capazes de fazer isso? Você não lê a Bíblia assim também não? De vez em quando você está lendo e você pensa: meu Deus, que gente maluca, como é que eles estão fazendo isso? Mas a verdade é que a gente faz isso todo dia, só que a gente não consegue se enxergar. Se tivesse alguém escrevendo a nossa vida agora, para alguém ler daqui a 2000 anos, também eu falar: como é que o Guilherme fazia isso? Como é que ele tinha coragem de fazer isso? É uma troca absurda. Aí agora eu vou invocar aqui a minha idade e a sorte que eu tenho pessoas aqui que são meus contemporâneos. Vocês se lembram de um programa que tinha no Silvio Santos, que botava a pessoa numa cabine, botava um fone de ouvido e ela ficava sem ouvir nada, e quando acendia uma luz vermelha ela tinha que dizer sim ou não. Aí o Silvio Santos ficava lá fora, né? Você quer trocar esse carro zero por uma tampinha de refrigerante? Aí acendia a luz e a pessoa: sim! Aí a gente: ai meu Deus, não é?
A gente faz igualzinho. Quando o mundo pergunta, você quer trocar o Deus verdadeiro por esse prazer momentâneo aqui? Você quer trocar a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, por esses 3 minutinhos de satisfação, ou por esses 5 minutos, ou por essas 2 horas de satisfação, que seja. Aí a luz acende e a gente, sim! É isso que Israel estava fazendo. E é isso que nós também somos capazes de fazer. Porque não se enganem, nós estamos sendo tentados todos os dias. O mundo nos oferece prazeres momentâneos todos os dias, que nos levam a dizer não para Deus, e sim para as nossas vontades, sim para os nossos quereres. E a terceira coisa é, todo esse abandono tem consequências. Todas as vezes que dizemos sim para o pecado e não para Deus, todas as vezes que trocamos o Deus verdadeiro por algo momentâneo, e fazemos isso olhando nos olhos dele, e ele entende que isso é pessoal, porque é pessoal, haverá consequências, meus irmãos. Não estou falando aqui de inferno, porque aqueles que estão em Cristo têm os seus pecados perdoados. Deus é misericordioso, gracioso. Nós lemos no Salmo no início, a sua misericórdia vai até os céus. Mas não pensem que os nossos pecados não deixam marcas e não trazem consequências. Os filhos de Deus também são repreendidos. Quando cometemos pecados e olhamos nos olhos de Deus e dizemos, eu sei o que eu deveria fazer, mas o que eu quero fazer é isso. Qual pai não iria repreender um filho que faz isso? Então eu não estou dizendo que ao cometermos pecados, que nós deixamos de ser filhos. Nós continuamos sendo filhos. Mas Deus vai nos repreender, porque atitudes assim demandam uma consequência. Eu costumo dizer que Deus está nos levando para o céu. Essa é a verdade bíblica. Todos aqueles que estão em Cristo estão sendo levados para a Nova Jerusalém. Mas eu gosto de uma analogia, e eu vou ser breve, porque eu já passei da hora, que é Deus levando 2 pessoas para o céu. É como uma mãe levando 2 filhos para a escola. Um filho vai quietinho do lado da mãe. Está andando para ir para a escola e está ali de mão dada e vai andando ali quietinho, tranquilo. O outro filho vai querendo arrastar o caminho inteiro, vai gritando para cá, correndo para lá, pulando para lá. A mãe vai largar esse filho no meio do caminho? Qual mãe largaria o filho do meio do caminho? Nenhuma. Mas ela vai chamar ele vai dar uma beliscada aqui, vai dar um tapa ali, vai dar uma pescoçada para lá. Ela vai levar os 2 para a escola. Um vai chegar arrumadinho lá, né? O outro vai chegar todo desengonçado, mas vai chegar. O que eu quero dizer, meus irmãos, Deus está nos levando para o céu. Você quer chegar lá como? Arrumadinho, né? Porque senão, meus irmãos, Ele vai te levar para o céu, nem que seja debaixo de pescoção, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele vai te levar para o céu. Mas nem que precise te repreender todos os dias, mas Ele vai te levar. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que nós temos 2 caminhos. Um que afronta e que faz pirraça e que reclama e que murmura, e tem o outro daquele que faz a vontade de Deus e que se submete a Ele. Se você está em Cristo, você está indo para a Nova Jerusalém. Eu queria chegar arrumadinho. Eu acho que eu não vou chegar arrumadinho. Eu acho. Desconfio. Mas você pode chegar arrumadinho. Não faça como Israel. Não troque o verdadeiro Deus por prazeres momentâneos. Confie no Senhor e saiba
que todas as vezes que pecamos fazemos isso de maneira pessoal. Amém? Vamos ficar de pé. Pai amado, em primeiro lugar, quero pedir perdão a Deus, se olhamos para a história de Israel e nos achamos melhores do que eles. Nós não somos, Senhor. A verdade é que somos capazes de afrontá-lo da mesma forma que Israel afrontou. A verdade, Senhor, é que somos capazes de abrir mão de fazer a Tua vontade por prazeres momentâneos. A verdade, ó Deus, é que somos capazes de trocar a fonte de águas vivas por cisternas rachadas. Somos capazes. Perdoa-nos, Senhor. Mas aqui nós queremos dizer: Senhor, ajuda-nos. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas afrontas. Perdoa, Senhor, as vezes que olhamos nos Teus olhos e fizemos a nossa vontade ao invés de fazer a Sua. E, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito, transforma-nos, ó Deus. Transforma-nos para que nós não fiquemos colhendo consequências de pecados, tendo a nossa vida tumultuada, a nossa vida bagunçada por conta de pecados que insistimos em praticar. E a nossa família sofre, a nossa casa sofre, a nossa saúde sofre, tudo sofre, ó Deus, por conta dos nossos pecados que insistimos em praticar diante dos Seus olhos. E por fim, obrigado, Deus, pela Tua repreensão, porque a Tua palavra diz que o Senhor repreende aqueles que ama. Então, obrigado, porque o Senhor nos faz colher as consequências dos nossos pecados, porque isso é sinal de que o Senhor nos ama e está nos levando para a Nova Jerusalém. Se não sofrêssemos nenhuma consequência dos nossos pecados, se fizéssemos o que quiséssemos e nada acontecesse, seria um sinal de que o Senhor já teria nos abandonado. Mas se sofremos as consequências, se sentimos a Sua mão pesar sobre nós, é sinal de que o Seu amor ainda está presente. Muito obrigado por isso, Deus. Obrigado pelas repreensões, obrigado pelos puxões de orelha, pelas marcas que vamos carregar da Tua correção nessa vida, porque são essas marcas, é essa correção que garante que nós vamos chegar no destino final. Obrigado por isso, Deus. Leva-nos agora em paz para os nossos lares, guarda-nos de todo o mal, livra-nos de nós mesmos, Senhor, e nos mantém no centro da Tua vontade. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos.